para mais um estudo da nossa casa. E para dar início, vamos ler a página do livro Vida Feliz, psicografia de Valdo Pereira Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles, a lição número 11. Torna-te amigo de todas as pessoas. A amizade é um tesouro do Espírito, que deve ser repartido com as demais criaturas. Como um sol irradia-se e felicita quantos a recebem, há uma imensa falta de amigos na Terra, gerando conflitos e desconfianças, desequilíbrio e insegurança. Quando a amizade escasseia na vida, o homem periga em si mesmo. Sê tu o amigo gentil, mesmo que por enquanto experimentes incompreensão e dificuldades. Vamos então elevar o nosso pensamento a Deus, ao nosso Pai Criador, e dizendo: Senhor, aqui estamos para mais um estudo na nossa casa. Que possas, Senhor, estar sempre conosco, nos envolvendo, levando aos corações em aflição o bálsamo que refrigera, a luz que ilumina, a confiança de que Deus, nosso Pai Criador, ama todos os seus filhos da mesma forma, e que tudo passe. E que todas as dificuldades pelas quais ainda percorremos, um dia passará. E para isso, Senhor, pedimos que o nosso irmão palestrante de hoje possa utilizar, possa ser envolvido, para que ele possa ser iluminado nas suas palavras, do seu estudo no dia de hoje. Ampara, Senhor, a todos, hoje e sempre, graças a Deus. Passemos, então, ao estudo. Boa noite, queridos amigos do Centro Espírita Luz e Caridade. É uma alegria imensa estar participando deste momento aí com vocês, e mais ainda, porque o nosso tema é simplesmente maravilhoso. Nós vamos falar sobre a importância da própria encarnação, né? Nós, como espíritos em constante evolução, nós precisamos da encarnação para vivenciarmos experiências e acertarmos situações vividas, desajustes ocorridos em diversas outras existências. Então, o planejamento da reencarnação é um assunto muito sério, que envolve vários espíritos, as situações que nós iremos viver, toda a estrutura, toda a programação de encontro com demais espíritos que vão partilhar a nossa existência. Então, quando o casal descobre esse gestante, né, que tem um serzinho já surgindo daquele ventre, é um momento de grande alegria para todos, principalmente para os espíritos envolvidos. O ato de nascer, de crescer, de vivenciar, de experimentar uma série de situações aqui na Terra é um grande presente de Deus. Mas nós percebemos, e isso vem já de longa data, e cada vez está se fortalecendo ainda mais, a dificuldade em lidar com as adversidades da vida. E diante dessas dificuldades, muitos espíritos que imploraram para nascer, que participaram de forma efusiva no planejamento reencarnatório, desistindo da experiência terrena. Então, esse estudo, nós vamos tratar da questão do suicídio, mas por um prisma fundamentado numa obra maravilhosa que eu apresento a vocês. Viver é a melhor opção. É uma obra do André Trigueiro, que nós vamos, então, começar neste momento com a nossa apresentação, que aí tem a capa da nossa apresentação, que nós vamos pedir para a nossa companheira apresentar, tá bom?
Viver é a melhor opção. E na capa tem a prevenção do suicídio no Brasil e no mundo. Porque a questão do suicídio acontece não só no Brasil. Essa situação, ela atinge as populações do mundo inteiro. Então, existe, né, os estudiosos ligados às questões da psicologia, da psiquiatria, os sociólogos, eles estão analisando, estão buscando frentes visando minimizar a quantidade de suicídios no mundo. E o André Trigueiro foi extremamente feliz ao editar esta obra. Viver é a melhor opção, a prevenção do suicídio no Brasil e no mundo, e é da editora Correio Fraterno, e nós vamos para a próxima tela, bom? Que é a orelha, né, do nosso livro, é essa partezinha aqui do livro que nós vamos ler agora. Há momentos na vida em que muitos de nós perdemos a coragem de seguir em frente. Essa situação é mais frequente do que se imagina. Em casos extremos, o desânimo, a melancolia ou a depressão podem precipitar a ideia do suicídio, um problema de saúde pública no Brasil e no mundo. O silêncio em torno do assunto, um abominável tabu, só agrava a situação. A própria Organização Mundial de Saúde vem defendendo a comunicação aberta e responsável como medida eficaz de prevenção. Então, vocês vejam a preocupação que a OMS tem de fazer uma comunicação aberta em relação ao suicídio. Não é a divulgação dos suicídios que ocorrem, mas é o enfrentamento dessa situação visando minimizar a quantidade de suicídios e ajudar aquelas pessoas que são com pensamentos de autodestruição a conseguir vencer. E vejam que o André Trigueiro foi extremamente feliz, porque ele aborda, além das questões espirituais, ele aborda as questões sociais, as questões de saúde pública nesta obra. É sabido que a informação cumpre uma função estratégica na prevenção dos variados tipos de males e doenças. Então, vamos agora para a próxima telinha. Aí nós temos a figura simbólica, né, de uma jovem, que poderia ser qualquer um de nós, quando está na melancolia, na tristeza, passando por conflitos, por dificuldades, perdas, lutos, dá uma sensação de opressão. Uma das descobertas mais importantes e desconhecidas da ciência médica dá conta de que o suicídio é prevenível em 90% dos casos, por estar associado a psicopatologias diagnosticáveis e tratáveis. Então, isso é muito importante. Nós, muitas vezes, na casa espírita, nós analisamos o suicídio muito mais por questões das influências espirituais. Mas nós sabemos que os espíritos se harmonizam conosco a partir das energias e do pensamento que nós emitimos. Então, em 90% dos casos, é possível, né? A gente sabe que as situações é prevenível, ou seja, nós conseguimos, através, né, de ações, de diagnósticos, compreender que ele está associado a psicopatologias e isso pode ser tratado. Então, isso pode ser prevenido a partir do quê? De sinais que aquela pessoa tem os pensamentos de autodestruição emanam, e também através do interesse social. Porque acontecem casos em que a pessoa dá sinais, mas isso não é percebido, porque nós estamos tão ocupados com as nossas próprias prioridades que não conseguimos identificar isso no outro. Então, vamos continuar. A nossa próxima telinha. Simbolicamente, são as mãos, né? Falar de suicídio, portanto, pode salvar vidas, e é que deseja este livro. Então, quando o nosso companheiro, André Trigueiro, consolidou as informações que constam nesta obra maravilhosa, é possível que nós, leitores, não nos limitando apenas a nós espíritas, os leitores, consigam encontrar ferramentas que podem entender a situação
do suicídio no Brasil e no mundo, mas, ao mesmo tempo, ajudar a salvar vidas, sejam vidas de terceiros ou as nossas próprias vidas, já que, às vezes, nós também estamos vulneráveis às situações que envolvem o suicídio. Para a próxima telinha. Esse é o nosso companheiro André Trigueiro, ele, por ser jornalista, muitos de nós o conhecem, né, das mídias, da TV, das muitas palestras, né? André Trigueiro é jornalista com pós-graduação em gestão ambiental. Nós sabemos que ele tem um foco muito grande nas questões ambientais, não é? E aí, onde leciona ambiental, né, em gestão ambiental pela UFRJ, onde leciona a disciplina geopolítica ambiental. Ele é professor e criador do curso de jornalismo ambiental da PUC e autor dos livros Cidades e Soluções, Como Construir uma Sociedade Sustentável. Ele é espírita, palestrante e grande defensor do meio ambiente e dos direitos humanos. Então, vamos, então, para a nossa próxima telinha. E interessante que são 7 capítulos que compõem esta obra. E em todos eles é o simbolismo da corda, entendeu? E é esta que vocês vão acompanhar ao longo do nosso estudo, certo? No início da obra, ele fala de números. Então, ele tem uma série de tabelas, tem uma série de informações numéricas, acompanhadas de explicações, essas informações acompanhadas de explicações e justificativas, para nós compreendermos como está a situação do suicídio do mundo. Então, o que foi feito nesse momento? Foi feita uma colagem de 2 páginas apenas, parte de 2 páginas, porque como o nosso tempo é curto, não é possível nós falarmos assim plenamente de tudo que tem no livro, mas assim, é como se fosse a conta-gota, um pequeno aperitivo, né, do que é essa leitura maravilhosa. Então, vamos para a próxima telinha, que é uma página do livro. Desculpe, e nessa tela que vocês estão vendo, e dentre várias que compõem este capítulo, tem um resumo de uma série de indicadores de pessoas com o diagnóstico, com a possibilidade do suicídio ou que chegaram ao suicídio. Vocês podem reparar, olha só, nós temos transtorno de humor, transtornos relacionados ao uso de substâncias, a esquizofrenia, o transtorno de personalidade, transtornos psicóticos, transtornos de ansiedade, de adaptação, outros diagnósticos e tem uma pequena parcela só sem diagnósticos. Vamos para a próxima telinha. Que a gente vê que boa parte está ligada, só para voltar, né, a assuntos mentais, tá? Como se vê, em 90% dos casos, os suicídios estão associados a patologias de ordem mental e são diagnosticáveis e tratáveis. Mas, infelizmente, existe grande preconceito em relação às situações de ordem mental. Então, por exemplo, se nós estamos com problema no coração, nós vamos ao cardiologista. Se nós estamos com problema de útero, nós vamos ao ginecologista. Se nós estamos com problema de pele, nós vamos ao dermatologista. Se estamos com problema de dente, nós vamos ao dentista. Mas, muitas vezes, quando nós estamos com problemas emocionais, psicológicos e com transtornos mentais, nós vamos apenas achamos que podemos resolver de uma outra forma. E muitos não querem admitir a necessidade de buscar terapias através de tratamento psicológico e muitas vezes faz-se necessário o tratamento psiquiátrico. Há uma grande resistência das pessoas, inclusive de muitos religiosos, em admitir ser necessário um tratamento psicológico ou psiquiátrico. Então, é importante nós quebrarmos esta barreira e compreendermos que, às vezes, nós, ou os nossos filhos, ou os nossos pais, precisam buscar tratamentos quando estão com patologias de ordem mental. Os problemas mentais mais associados ao suicídio são transtorno de humor, dependência do álcool, de outras drogas, esquizofrenia e transtornos de personalidade. Aí ele fala do Manual do Comportamento Suicida. No Manual Comportamento Suicida, Conhecer para Prevenir,
produzida em 2009, especialmente para os profissionais de imprensa, a Associação Brasileira de Psiquiatria informa, a partir dos dados dessa pesquisa, não se trata de afirmar que todo suicídio relaciona-se a uma doença mental, nem que toda pessoa acometida de uma doença mental vá se suicidar, entendeu? Não é isso. Mas não se... Eu estou com uma partezinha cortada aqui na minha tela, mas o que isso mais ou menos... Eu vou pegar aqui da minha apresentação. Mas o que quer dizer? Que nem toda pessoa que tem uma doença mental, ela vai se suicidar, tá certo? Mas boa parte das pessoas que suicidam-se tem problemas mentais, tem problema de distúrbios mentais. Daí a importância de nós darmos a devida atenção quando algum parente nosso, quando alguma pessoa querida, um colega de trabalho, uma pessoa com quem a gente convive, às vezes não convive nem é uma pessoa tão próxima a nós, mas dá sinais. As pessoas dão sinais. E só depois que a pessoa comete o suicídio que a gente consegue decodificar esses sinais. Então, vejam, nós cuidarmos do outro, nós vivemos em uma sociedade, nós somos interdependentes, tá certo? Daí a necessidade de um olhar para o outro. Esse aí, nós estamos fazendo um pequeno resumo de todos os capítulos, essa aí trata da questão do capítulo 1. Então, nós vamos agora para o segundo capítulo da nossa obra. Um tabu. Falar de suicídio sempre foi um tabu. Nós sabemos que não é aconselhável a divulgação de um suicídio, com detalhes que nós vamos ver lá na parte de comunicação responsável. Mas sempre foi um tabu. Durante muito tempo, por exemplo, as instituições religiosas não oravam por aqueles que cometiam suicídio. Era proibido fazer isso. Nós compreendemos a necessidade, ainda mais, de mantermos nossa vibração, nossa energia para aqueles que desistem desta vida. Tá certo? Mas é um tabu. E aí, pode bater a próxima telinha, por gentileza. Quantas vidas poderiam ser salvas no Brasil se o tratamento dado ao suicídio na mídia fosse menos preconceituoso e dogmático? Vocês vejam que quando nós temos um parente que comete suicídio, a gente evita, inclusive, falar. Aquilo para nós parece que foi uma vergonha. Onde eu errei, que não ajudei o nosso companheiro, filho, filha, mãe, pai, né, a evitar isso. É como se fosse uma derrota individual. Então, o que acontece? Na questão que envolve o suicídio, e especificamente neste livro, existe uma parte deste capítulo tabu que é o jeito certo de falar do suicídio. A gente precisa tratar desse assunto. A gente não pode o colocar para debaixo do tapete. Qual seria, então, a melhor maneira de se abordar o suicídio? Nem censurar, nem falar de qualquer jeito. Quando o assunto é suicídio, a adoção de certos cuidados por parte de jornalistas e comunicadores em geral pode evitar a repetição de novos casos. Por quê? Por exemplo, se você divulga o artista X suicidou-se e entra em detalhes e enaltece, ele acaba que muitos daqueles que já estão com pensamentos de autodestruição podem vir a fazer a repetição do ato. Então, existe um certo cuidado, uma certa cautela, e existe um protocolo de comunicação em relação ao suicídio, que nós vamos ler apenas alguns itens. Evitar a repetição de histórias sobre o suicídio. Então, por exemplo, mostrarmos a carta de alguém que se matou, fazer a leitura da carta, ou mostrarmos exatamente de onde a pessoa pulou. Isso não é. Então, quando nós vamos tratar deste assunto, a gente tem que ter muita seriedade. Então, evitar a repetição de histórias sobre suicídios, recorrer a fontes confiáveis e comentários de especialistas que estudem o assunto. Não pode ser o achismo. Se vamos ter comentários que sejam de especialistas.
Evitar explicações simplistas para o suicídio, dar visibilidade à relação que existe entre o suicídio e transtornos mentais, principalmente depressão e alcoolismo, evitar a glamorização, a glorificação de quem comete suicídio, porque o que acontece? Acaba que aquelas pessoas afins, ou até mesmo os fãs desta pessoa, cometem o suicídio também. Cuidado redobrado ao noticiar o suicídio de celebridades, calibragem correta das informações sobre quem se matou, apresentar modelos positivos, fornecer poucos detalhes sobre os métodos utilizados, divulgar informações sobre onde conseguir ajuda, evitar a expressão suicídio na manchete. Não deve aparecer fotos da pessoa que desencarnou. Não deve deixar a palavra suicídio parecer que é um sinônimo, saída, opção, solução, ou é um ato de coragem. Evitar uma linguagem sensacionalista, censura e desinformação sobre o suicídio também não ajudam, e considerar que também o jornalista que está cobrindo aquela matéria pode ficar vulnerável, porque ele é um ser humano, né? E publicar fatores de risco para o suicídio, como é o caso da doença mental. Cada um desses tópicos que eu falei, o André Trigueiro, ele detalha, ele conversa numa linguagem maravilhosa para que nós, que estamos buscando informações que nos ajudem a prevenir o suicídio, quando se refere a nós próprios, ou quando nós estamos, por exemplo, no papel, né, de um familiar que está ajudando um companheiro, na casa espírita, quando as pessoas chegam com ideias de autodestruição. Isso é muito importante. Então, nós vamos agora para o capítulo 3. Por quê? E aí? Por que as pessoas se suicidam? Será que a gente consegue essa resposta? Vamos lá para a próxima telinha. Tem a pessoa alegre, a pessoa triste. Não é fácil responder a essa pergunta. Cada um de nós resume um universo complexo, rico de possibilidades e questões que merecem ser investigadas com devido cuidado e atenção. Porque não existe uma resposta padrão para todos, porque nós somos seres humanos individuais. Nós temos necessidades, nós temos anseios, frustrações, e cada um, o que funciona para mim não obrigatoriamente funciona para você. E uma situação que eu esteja passando, que eu posso, de repente, superar com mais facilidade, pode ser um drama muito grande para o outro. E que o outro consegue tirar de letra, para mim, pode ser um grande suplício. Então, a régua não pode ser a partir da nossa percepção. Nós temos que compreender que cada um sente diferente do outro. Mas é fato que o meio em que estamos inseridos e as circunstâncias que permeiam a nossa existência determina boa parte da luz e da sombra que seguem conosco. Então, é muito importante nós entendermos qual é o universo que aquela pessoa está inserida, o que será que aquela pessoa está sentindo, o que diante de uma perda, da perda de um emprego, de um fim de um relacionamento, né? Tem gente que termina um relacionamento e tira de letra, a fila anda rapidinho, né? Tem outros que não conseguem superar e sofrem, se martirizam, se autoflagelam. A dor, só quem vive é que pode dizer, né? Vamos para a próxima, então, telinha. Fatores de risco. Então, nós sabemos que o porquê não tem uma resposta única. Eu estou com a sensação que eu pulei eu poderia voltar só um pouquinho, porque eu não sei se eu pulei uma partezinha. Talvez eu tenha... Não, eu não coloquei. Aí, então tudo bem, pode passar adiante. Porque exatamente esses porquês nós não temos, porque temos que entender que são necessidades individuais. Então, agora nós vamos para os nossos fatores de risco, que são vários e que a gente precisa compreender. E cada um deles afeta mais uma pessoa do que outra. Vamos em frente, então. São vários os fatores de risco. Os transtornos mentais, que nós já sinalizamos, que eles representam boa parte, né, dos casos de suicídio. Nós temos outras situações também, vamos para lá. A depressão,
E muitas vezes o quadro depressivo, ele surge às vezes de várias, cada indivíduo começa um processo de depressão diferente, mas é muito importante que nós consigamos entender quando ele está se firmando dentro de nós. Porque chega um ponto da nossa existência que a gente não consegue mais sozinho, a gente precisa de ajuda. Então, aquele companheiro que está num quadro de depressão, temos que levar a sério aquela dor. Aí, hoje em dia, se usa muito a expressão que é mimimi. Não, gente. As pessoas sofrem. E aquela dor, que talvez para nós não represente muito, pode, de fato, estar marcando a vida daquele companheiro. E aí, diante disso, ele vai perdendo os referenciais de valorização da vida, os referenciais de pertencimento do status social que ele tem. Aí ele não quer mais viver, porque ele não está inserido dentro desse contexto. Ele está inserido dentro da própria dor. E esta dor que retroalimenta, ele não consegue sair. Então, isso é doença. Ele precisa ser tratado. E talvez ele não consiga pedir esta ajuda. E o André Trigueiro, assim, tem palavras muito felizes. Com certeza, a leitura desta obra vai ajudar a compreender. Se vocês estão passando por um quadro de depressão, estão com amigos, parentes que estão nesta situação, busquem nessa obra, nesta referência, que é o que nós estamos divulgando. Então, tem mais também, fatores, consumo nocivo de álcool e outras drogas. É muito importante nós compreendermos, na medida do possível, não vamos consumir álcool, nenhuma outra droga. Não existem níveis seguros de consumo, porque nós não sabemos como está a nossa resistência. Pode ser que uma pessoa comece com um copinho, comece com cigarro, e daqui a pouco vai criando um processo, né? Cada vez mais o corpo vai ficando resistente, aí ele bebe mais, ou ele consome mais droga, e aí, quando a gente vê, está no quadro de vício. Isso nós estamos falando de fatores físicos, e aí nós espíritas compreendemos também os fatores espirituais. É possível vivermos sem álcool. É possível. Não estou dizendo que aquela pessoa que bebe é pior do que aquela não bebe, eu não estou dizendo isso, mas eu estou dizendo que é possível, nós que conhecemos as relações dos espíritos em nossa vida, nós que temos um conhecimento, embora pouco, né, de como o álcool age sobre o nosso corpo. Então, vamos evitar. E o André Trigueiro sinaliza isso, como o consumo do álcool, consumo nocivo do álcool e outras drogas podem impactar o nosso corpo e o nosso emocional e favorecer, claro, muitas vezes somados com outras circunstâncias, o suicídio. Vamos lá para o nosso próximo item, a ameaça da idade avançada, porque para algumas pessoas é difícil passar a fase da juventude e a fase da maturidade. E nós, à medida que nós vamos envelhecemos, nós vivemos uma sociedade muito cruel, em que o idoso muitas vezes não tem lugar, não tem espaço no mercado de trabalho, porque está velho demais, não tem espaço afetivamente, a virilidade, a feminilidade, muitas vezes a pessoa não consegue mais identificar em si, mas nós sabemos que isso não está no corpo físico, está na alma. Então, aí a pessoa muitas vezes não tem um dinheiro suficiente para ter uma aposentadoria segura. Nós estamos vivendo uma fase no nosso Brasil que muitos de nós sequer vamos nos aposentar. Então, existem muitos casos de suicídios entre idosos e entre aquelas pessoas que, embora não sejam idosos, estão caminhando para. Então, encarar isto, muitas vezes, é um ato de dificuldade. Vocês vejam, às vezes isso está somado aos transtornos mentais. Então, não é só um fator que chega, às vezes é um somatório de fatores. Vamos ao próximo? A situação dos nossos jovens e das nossas crianças. A maneira como nós falamos com as nossas crianças também pode levar a criança a um problema de autodesvalorização. Ela não tem mais a autoconfiança. Então, existem suicídios entre crianças e suicídio entre jovens. Então, olharmos para as crianças e para os jovens com zelos. Eles precisam sentirem-se seguros nessa unidade familiar.
eles precisam compreender que é necessário o amadurecimento para que sigam as suas próprias vidas, mas essa segurança é o lar que fornece, é o pai e a mãe, não é só o conhecimento intelectual necessário, não. É preciso dar a segurança, a favorecer a criança e o jovem, para que ambos, né, a criança e o jovem, tenham essa segurança emocional de encarar os desafios da vida adulta. E são muitos os desafios. E, às vezes, no afã de protegê-los, nós não preparamos os nossos jovens para os nãos da vida. Continuando, os povos indígenas e a falta de pertencimento. Vocês vejam, entre os indígenas, isso não é só no Brasil, não, hein? Várias partes do mundo há muitos casos de suicídios, porque eles estão perdendo a sua identidade, a sua ancestralidade. Isso é um assunto muito sério. As políticas públicas precisam proteger os povos indígenas, porque o índice de suicídio entre eles é muito grande. Vocês vejam, o André Trigueiro trata isso de uma maneira maravilhosamente clara para nos ajudar a compreendermos a situação. Então, vamos continuar? Militares e policiais, o risco de ter armas por perto. Então, a facilidade, ainda mais agora, né, que existem políticas, né, para que as pessoas cada vez tenham mais armas, porque antes eram mais os militares e os policiais, e hoje em dia muitos têm armas. Aí, diante de uma situação de dificuldade emocional, as pessoas matam e se matam com muito mais facilidade. Daí a importância do desarmamento. É claro, algumas categorias profissionais, elas precisam. Temos que cuidar dos nossos policiais, sim, da saúde mental dos policiais, da saúde mental dos militares, da saúde mental dos seguranças, dos vigilantes, porque eles também vivem uma pressão social muito grande. Cuidarmos. Por quê? Porque aqueles que sofrem uma pressão maior e têm, por exemplo, uma arma por perto, às vezes esse fator pode ser o gatilho, né? O gatilho no sentido figurado, né? Para se puxar do gatilho verdadeiro. Vamos continuar? O bullying, aquela piadinha que nós fazemos, aquele assédio moral, que às vezes a gente acha que é só piada, para a gente funciona como piada, mas a gente sabe que não é, porque como o outro encara isso? Então, vamos evitar isso, vamos evitar depreciar o outro, e, às vezes, através do bullying, nós levamos alguém ao suicídio. E nós temos mais opressão em função da homofobia. Nós temos, aí, às vezes, por preconceitos nossos, por não compreendermos, né, a questão do outro, nós oprimimos e levamos o outro também ao suicídio. Isto tudo está nesta belíssima obra do André Trigueiro. Vamos continuar, que o tempo corre. Vamos para o próximo capítulo. Vocês estão reparando que como a figura vai mudando ali do seu cantinho esquerdo, né? O simbolismo. Porque vocês vejam, lá no início, a corda estava esticada, estava tensionada a ponto de arrebentar. Nós estamos agora na questão da prevenção. Olha aí, nós conseguimos dar um nó. Então, aquela corda que estava arrebentando, agora ela começa a voltar a ter segurança e não arrebentar, não é? E para que a corda não fique tão tensionada assim, nós também precisamos fazer, até prevenir, né? Antes de chegar na tensão, né? Para não chegarmos à tensão, dançarmos, conversarmos, chorarmos. É importante ter a terapia do riso e, às vezes, a terapia do grito também, que a gente dá aquele grito para colocar para fora e daqui a pouco se equilibra. Distrações, leituras, amigos, é tão bom isto, né? A religião. Agora, a prevenção na prática. Nós vamos em alguns tópicos também. Vamos lá? Podemos continuar. Ações concretas em favor da vida. Porque a gente não pode só ficar na teoria, né, no discurso. A gente precisa colocar em prática atitudes que possam, de fato, favorecer aqueles que estão com, podemos dizer, com ideias de autodestruição. Então, vamos lá para o próximo. Primeiro, o perigo dos agrotóxicos. Como é que a gente vai imaginar que o efeito do agrotóxico em nosso corpo, ele pode
favorecer as questões do suicídio, né? Restrições a armas, restrição a gases e a remédios. Ele cita o caso da situação do Japão, do número elevado de suicídios dos japoneses, né? E como o país desenvolveu uma política de social para minimizar, né, os casos diminuir os casos de suicídio, e como isso foi bem sucedido, né? E veja, a prevenção no universo digital. Então, grandes plataformas, elas estão agora colaborando. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, se você digita alguma coisa ligada ao Google, no Google ou no Yahoo, perguntando alguma coisa sobre suicídio, isso ativa mecanismos de tecnologia lá dentro e toca um sinal de alerta que talvez você esteja com problemas de saúde mental desejando se matar. O Facebook, dentro do Facebook, tem protocolos, por exemplo, se você pergunta, por exemplo, para o Facebook, pesquisa lá alguma coisa, né, ligada, eu estou com alguém querendo se matar, que está falando em suicídio, o Facebook passa orientações para como você pode ajudar. Então, é importante que de todas as frentes existam possibilidades de nós buscarmos essa ajuda na prevenção do suicídio. Nós temos também avanços na área da saúde, na área médica, na área da psicologia. Temos as ações dos governos. Os governos, tá? Não só no Brasil, mas no mundo inteiro, estão preocupados com a questão do suicídio. Então, é preciso que exista não só ações nas organizações civis, como nas organizações do governo, que possam favorecer ações dos profissionais ligados à saúde pública para minimizar a quantidade de suicídios. E nós temos no Brasil uma instituição, uma organização civil que é extremamente importante, que em muito ajuda, que vocês, as letrinhas, né? As 3 letrinhas já devem ter vindo na mente de vocês, não é? E nós vamos então para a nossa próxima tela, que é o CVV. Está passando por um momento difícil? Ligue 188. As ligações do Centro de Valorização da Vida, CVV, agora são gratuitas em todo o país. E você não precisa se identificar. cvv.org.br. E nós temos várias instituições, templos, clubes que colaboram, né? Instituíram em sua sede, né, uma subsede do CVV. Isso é maravilhoso. Quantos voluntários, quantas pessoas são treinadas, porque exige uma capacitação. Você não pode simplesmente falar assim, eu queria ajudar no CVV, não. Existe todo um treinamento que favorece, que ajuda, que blinda aquela pessoa que vai ser o voluntário para que possa ouvir o drama, ouvir a história sem se envolver e dar como a resposta que pode ajudar aquele companheiro a não cometer o suicídio. E o André Trigueiro, nesta parte, no capítulo, ele assim, é extremamente feliz quando ele fala dessa maravilhosa instituição, né, que atende a todo o Brasil, Centro de Valorização da Vida. Vamos para o próximo item. A cordinha, com a palavra o especialista. Porque, embora André tenha feito uma grande pesquisa, ele contou com o olhar de um especialista, e eu aprendi essa palavra nova, porque é interessante, né? A gente vai, estuda, e nem sempre a gente tem essa palavra. Então, vamos lá que eu vou ler um trechinho. Como um dos principais suicidólogos. Eu não conhecia essa palavra, é um estudioso do suicídio. Ou seja, não é aquele que pratica um monte de suicídio, porque isso nem seria possível, né? Mas é o estudioso. Como um dos principais suicidólogos do país, o psiquiatra do Ministério da Saúde e coordenador da Estratégia Nacional de Prevenção ao Suicídio
ele foi de 2005 a 2009, Carlos Felipe de Oliveira, deu entrevista ao autor, onde aborda algumas questões delicadas que envolvem o suicídio. Então, assim, são várias perguntas, nós não vamos ler aqui, mas olhar... O Carlos Felipe, ele responde as perguntas do André Trigueiro e ajuda a compor de forma fundamental, né, as orientações, explicações para aqueles que desejam, de fato, colaborar na prevenção do suicídio. Mas também o nosso companheiro Carlos Felipe de Oliveira, ele deu um parecer, ele tem uma resenha dele a respeito desta obra. Nós vamos ler um trechinho dessa resenha. Em Viver é a Melhor Opção, a prevenção do suicídio no Brasil e no mundo, o jornalista André Trigueiro traz para o debate da sociedade de uma forma compreensível para todos, profissionais, eu não consigo ler essa palavrinha que está tampadinha aqui, né? Profissionais e leigos, vamos dizer assim, um tema que tem, eu não consigo ler, então eu não estou lendo, um tema que tem se mantido como um verdadeiro tabu, ressaltando aspectos fundamentais. Como um profissional da mídia, ou seja, ele falando do André Trigueiro, não poderia deixar de dar ênfase especial à importância da informação e seu papel no campo da prevenção do suicídio, sem colocar de lado a atenção a questões dos cuidados disponíveis na sociedade, seja através de instituições públicas ou privadas, ou aquelas que se organizam para dar atenção ao tema. Aí ele dá o exemplo, como Centro de Valorização da Vida, CVV, instituição que há mais de 50 anos desenvolve um trabalho sistemático de ajuda aos indivíduos. Aí eu pulei um trechinho. Nos capítulos finais, André trata o tema do suicídio e da doutrina espírita, fornecendo informações importantes como esta doutrina vê a questão do suicídio. Sem nenhum proselitismo, sabe-se que todas as religiões fazem críticas ao suicídio, considerando a vida como um dom divino, o qual o indivíduo não tem o direito sobre o seu fim. Essa visão religiosa, que tem origem na filosofia desde os clássicos gregos, é considerado como um fator de proteção. Ou seja, muitos deixam, né, de cometer o suicídio, muitos por medo do que vão encontrar, mas a religião, ela, de certa forma, ela protege, sim. O espiritismo esclarece o que acontece conosco, nós, espíritos imortais, né, quando nós praticamos o suicídio. Uma diferença marcante na doutrina espírita e por causa de sua visão do suicídio, como mostra amplamente nos capítulos finais, é que conduz a um trabalho intenso, no sentido de oferecer, né, oferecer, eu não consigo ler esse trechinho, para que o indivíduo não atente contra a vida. Então, vocês vejam que essa leitura, né, que o nosso companheiro faz, além dele ter contribuído para a obra do André Trigueiro, ele faz essa crítica a essa obra, uma crítica muito positiva. Então, vamos agora para a nossa próxima telinha. A visão espírita. Neste capítulo, o André Trigueiro, ele utiliza inúmeras referências de obras espíritas, obras sérias, com base, ele traz explicações. Muitas vezes nós já conhecemos os diversos livros que nós que estudamos com um pouquinho mais de profundidade a doutrina espírita já lemos, mas ele traz, ele reforça esse olhar espírita, tá certo? Mas nós vamos ler dois trechinhos desta parte, né? Que é o primeiro. Nos episódios de suicídio, aborda-se o projeto existencial de forma abrupta, violenta, sem qualquer injunção do destino. Há ali apenas e tão somente a ação da vontade do indivíduo, o que constitui motivo de profundo sofrimento. Então, eu trago esse destaque que tem nessa obra para nós compreendermos
por ser uma forma abrupta de desligamento do espírito diante do seu corpo físico e considerando que nós, espíritos, estamos unidos ao nosso corpo, célula a célula, e no processo da desencarnação, a todo o processo, né? Tem aquele livro maravilhoso do André Luiz, tem Obreiros da Vida Eterna, que mostra a seriedade com a qual os espíritos acompanham o desligamento do corpo físico, tudo, aquele processo dos laços, né, que unem, célula a célula vai se desligando de muitas vezes, de muitas horas. Quando ocorre suicídio, é uma ruptura, que também simbolizado aí pela corda, né, no sentido da ruptura. E aí, o André Trigueiro, sempre fundamentado nas obras espíritas, na seriedade das obras espíritas, ele discorre numa leitura leve, embora profunda, para todos nós. E aí nós vamos ler mais um trechinho dessa parte, né? Que é, de certa forma, uma crítica que é feita, mas uma crítica aí no aperto de mão, mais amor cristão e menos preconceito. Caridade em lugar da condenação sumária. É o que se espera dos seguidores do Espiritismo. Porque a gente vê que, muitas vezes, quando nós tomamos conhecimento de suicídios, e às vezes de suicídios até mesmo entre pessoas espíritas, que no momento de desespero, de dor profunda, comete esse ato, nós sentimos, né, os comentários, os preconceitos, a dificuldade de compreender a dor do outro. Então, a seriedade deste tema, a importância de nós estudarmos, e esse convite para que vocês conheçam essa obra e fundamentem-se, se protejam, mas, ao mesmo tempo, a partir do conhecimento que é recebido, levar adiante para o outro, através de palavras fundamentadas, né? De números, de questões sociais, de políticas públicas e também da questão doutrinária, ajudando aquele nosso irmão que está em fase difícil da vida, ou quando nós estivermos passando por estas fases, porque também nós somos vulneráveis, podemos em algum momento termos ideias de autodestruição, nós lembrarmos o esforço intelectual de pesquisa do nosso companheiro André Trigueiro. E aí, para concluir o nosso estudo, eu coloquei aí dois testemunhos, né? Um é de Leonardo Boff, o sensacional Leonardo Boff. Ele é teólogo, escritor e expoente da teologia da libertação no Brasil. Não conheço na literatura acessível texto mais analítico, inspirador e sustentador do amor e da esperança pela vida do que este de André Trigueiro. Então, ele está falando desta obra. E também do nosso grande Divaldo Pereira Franco, um dos mais belos e atuais estudos a respeito da vida e do comportamento humano, um grito de alerta contra o suicídio. Então, é este convite para que a gente adquira, porque os direitos dessa obra foram doados, tá certo? O André Trigueiro não ganha nada com esta obra. Pelo contrário, ele ganha sim, mas ele não ganha financeiramente, né? Ele contribui para sustentar a vida, porque viver vai sempre continuar sendo a melhor opção. E aí, para concluir o nosso estudo, nós vamos tocar uma música. E eu gostaria que é uma música maravilhosa da Marielza Tiscati, minha maninha de muitos de nós, que se chama O Não da Vida. Por que ouvirmos esta música? Porque muitas vezes a vida não nos dá apenas sim, ela nos dá muitos nãos. Mas às vezes o não que a gente leva é para o nosso bem, é para o nosso aprendizado. E qual a lição que nós tiramos disso? Mas nem todos estão preparados para os nãos da vida. E esta música eu convido que vocês ouçam, se possível, com os olhos fechados, na voz maravilhosa de Marielza Tiscati, O Não da Vida.
E sintam que quando a vida lhe der um não, com certeza, mais lá na frente, um sim virá. Então, vamos ouvir agora a nossa música e após a música será feita a nossa prece. Então, vamos fechar os nossos olhos para ouvir essa grande melodia. Que a vida disser um não aos teus sonhos, saiba esperar e trabalhar o sim que virá. Toda vez que a vida disser um não aos teus sonhos, saiba esperar e trabalhar o sim que virá. Mistério de crescer é entender o não da vida, dar de si quanto puder e esperar. Pois se a vida te sorrir, que seja uma real felicidade, para que não tenhas de chorar mil nãos a mais. Que a vida disser um não aos teus sonhos, saiba esperar e trabalhar o sim que virá. Todo mistério de crescer é entender o não da vida, quanto puder e esperar. Pois se a vida te sorrir, que seja uma real felicidade, para que não tenhas de chorar mil nãos a mais. Mil nãos a mais. Mil nãos a mais. E nesse momento, Mestre Jesus, nós vamos agradecer pela oportunidade de conhecermos a doutrina espírita, a abençoada oportunidade que temos de compreendermos o valor da existência terrena, o valor da encarnação, que a obra de André Trigueiro possa ser difundida, a mensagem de prevenção ao suicídio possa ser espalhada para todos nós, e nós confiarmos que acima das dores do mundo há os seres superiores que nos envolvem, nos encorajam para enfrentarmos as nossas dificuldades. Obrigada, Mestre Jesus, pela oportunidade do trabalho.
e que tenhamos nós a certeza infinita que depois da longa noite surge um sol a brilhar. Por tudo isso, graças.